plenário designado, constatado o quórum mínimo, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão extraordinária de 2017 da Câmara Municipal de Pratânia. Nos termos regimentais, verifico a presença dos seguintes membros desta Casa: Excelentíssima Senhora Vereadora Anália Neres de Moraes. Presente. Excelentíssima Senhora Vereadora Ana Maria Quesada Gimenez. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Gilberto Antônio Vieira da Maia. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Enio Antônio Serles. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Josimar Antônio Aníbal. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Mário Portela de Oliveira. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Odair José Polido. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Paulo Henrique da Silva. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Rubens Justo Neto. Presente. Ordem do dia. Em julgamento, a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2011, com parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e parecer pela rejeição de contas emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Lei. Solicito à primeira secretária que proceda nos termos do artigo 6º da Resolução número 03 de 2016, a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos e da defesa escrita apresentada pelo ex-prefeito Marcos. Primeira Câmara, sessão de 3 de 9 de 2013. 102 TC 001499/02611. Prefeitura Municipal de Pratânia, exercício de 2011. Prefeito Marcos Roberto Fernandes Correia. Advogado Roberto Wilson Valente. Acompanha o TC 001499/126-11. Procuradores de Conta José Mendes Neto, fiscalizada por UR2 DSF -2, fiscalização atual UR2 DSF2. Relatório. Em apreciação do processo em epígrafe as contas anuais atinentes ao exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Pratânia. A conclusão do laudo de fiscalização elaborado pela Unidade Regional de Bauru, UR2 DSF-2, apontou em síntese a seguinte falha. Item 1, A.1. Planejamento das políticas públicas. Em caráter reincidente e inexistentes critérios na LDO para concessão de auxílios, subvenções e construções e outros repasses à entidade do terceiro setor. Em caráter reincidente, a LOA contém autorização para abertura de créditos suplementares em 25% dotações iniciais do orçamento. Item B.1.1 Resultado da execução orçamentária. Déficit na exclusão orçamentária de 1,42%, porém suportado por superávit financeiro do exercício anterior. Alteração de 24,45% das dotações inicialmente prevista, inclusive sem edição de leis específicas, contrariando o artigo 167.4 da CF 88. Item B.1.5.1 Renúncia da Receita. Isenção de impostos e taxas em caráter não geral por meio da Lei Municipal 02 de 98, alterada pela Lei Municipal 461/11, não procedida das providências previstas no artigo 14 da LRF. Item B.1.6 Dívida ativa. Em caráter reincidente
inconsistência entre os registros do setor de dívida ativa e os lançamentos contábeis, violando o princípio da evidenciação contábil, desentendimento do artigo 39, quarto da Lei Federal 4.320/64, do artigo 2 da Lei Federal 6.830/80 e da Portaria STN número 564/4, autorizada pela Portaria STN número 467/09, devido ao não computo dos juros dos lançamentos contábeis. Item B 3.1, aplicação de recursos vinculados e ensino. Após glosa da fiscalização, a Prefeitura não atendeu o artigo 21 da Lei Federal 11.494/07, utilizando corretamente 98,48% dos recursos do Fundeb, cujo valor da diferença, entendemos, deve ser revertida à conta do Fundeb. Glosa com gêneros alimentício e despesa não amparada pelo artigo 70 da LDB, despesas realizadas com recursos adicionais e rendimentos. Item B.3.2, aplicação dos recursos vinculados à saúde. Glosas decorrentes e divergências entre os valores apurados pela Aldesp e os balancetes da origem e oriundas de recursos adicionais e rendimentos, sem, no entanto, comprometer o percentual da aplicação previsto no artigo 77, inciso 3/4 do ADCT-ECF. Item B.3.3.2, realities, descumprimento do artigo 8 da Lei Federal número 7.990/89 e no artigo 24 do Decreto Federal número 1/91, na aplicação de recursos oriundos do FEP, Fundo Especial de Petróleo, e de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Item B4, precatórios. O município optou equivocadamente pelo regime especial anual para pagamento de precatórios, sendo necessário a devida adequação. Item B.5.2, subsídios dos agentes políticos. Pagamento indevido de gratificação de aniversário ao prefeito e ao vice-prefeito já ressarcidas. Item B.5.3.1, adiantamentos. Falha em adiantamentos. Item B.5.3.2, licitação não processada. Aquisição de gêneros alimentícios sem a realização de certame. Item B.6.1, bens patrimoniais. Existências de justificativa para aquisição de imóvel por desapropriação inexistente de procedimento para formalização de baixa de bens patrimoniais. Existência de sindicância para apurar furto de bens patrimoniais em 2011. Recusa da assinatura da escrita da aquisição do imóvel do Poder Legislativo. Item B.8, ordem cronológica de pagamento, descumprimento da ordem cronológica de pagamento. Item C.1.1, falha de instrução em licitações, irregularidades em licitações. Item C.2.3, execução contratual, irregularidade em execução e contratual. Item C.2.4, contrato de programas, descumprimento de metas previstas. Item D.1, análise de cumprimento de exigências legais.
encaminhamento interprevisto de informações de contas municipais ao Poder Executivo da União, contrariando o artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falta de elaboração de relatório do controle interno. Item 2D.2. Fidedignidade dos dados informados ao sistema da AUDESP. Divergência entre o balanço financeiro da origem e dos enviados ao sistema da AUDESP, bem como dos dados referentes à dívida ativa e do ensino. Item D.5. Atendimento à lei orgânica, instrução e recomendação do tribunal. Não atendimento às recomendações e desatendimento das instruções 02 de 2008, devido à inexistência de elaboração de relatórios de controle interno e às falhas no envio da informação ao sistema da AUDESP. Denúncia, representações e expedientes. A fiscalização informa que não teve conhecimento de formalização de denúncia, representações ou expediente. Notificando o senhor Marcos Roberto Fernandes Correia, responsável pelas contas, apresentou esclarecimento a folhas 54/68 dos autos, argumentos em síntese que planejamento das políticas públicas, quando a omissão apontada pela fiscalização relacionada com o critério para a concessão de repasses ao terceiro setor, diz que será sanada a folha para o exercício de 2013. No que se diz respeito à autorização de abertura de créditos suplementares no percentual de 25%, argumenta que, para o exercício de 2012, esse percentual foi reduzido para 15% e, para 2013, atendendo às recomendações do TSE, limite fixado em 10%. Resultado da execução orçamentária. Afirma que o setor de contabilidade somente suplementa dotações orçamentárias mediante decreto, remanejando recursos financeiros dentro da mesma unidade executora. Diz que as aberturas de crédito adicionais e suplementares são sempre precedidas de audiência pública e de leis específicas, que durante o exercício financeiro as alterações no orçamento alcançaram 3.896.810, 24,45% do total da receita arrecadada, e que a maior parte desse montante refere à abertura de créditos adicionais vinculados aos convênios como governo federal e estadual, que o déficit na execução orçamentária foi suportado pelo superávit do exercício anterior e que efetuou investimento na ordem de 10,76% da receita corrente líquida. Renúncia da receita. A isenção de IPTU concedida a aposentados e pensionistas de seu mediante edição da Lei Municipal número 028/98 anterior, pois a vigência da LRF, que em maio de 2011, pela Lei Municipal 461/11, estendeu a isenção aos proprietários de imóvel em situação de miserabilidade completados com o benefício da prestação prevista no artigo 2º da Lei Federal 8.742/93, que deixou de adotar as previdências do artigo 14 da Lei RF devido ao pequeno número de beneficiários e o baixo valor da receita que deixou de ser arrecadado. Dívida ativa. Nesse tópico, aduz que as inconsistências verificadas decorrem de divergência entre os valores constantes do sistema de controle da dívida ativa, em que não são computados juros de mora na inscrição e o cancelamento e os valores informados da UDESC. Que o estoque da dívida recuou 5,11% e que a administração elevou a arrecadação em 17,71% em relação à arrecadação de 2010.
Aplicação dos recursos vinculados. Ensino. Esclarece que a fiscalização glosou despesa empenhada no ensino Fundeb 40% no valor de R$ 28.660,83, reduzindo a aplicação para 98,48%, que a aplicação no ensino com recursos próprios alcançou 26,70%, que, considerando que a glose do seu cedeu em relação aos 40% do Fundeb, e a aplicação total do ensino superou no mínimo do artigo 212 da Constituição Federal, as despesas excedentes pagas em recursos próprios são suficientes para compensar as glosas do Fundeb, aduz que a dedução efetuada pela fiscalização impediram que fosse atingido os 100% do Fundeb. Saúde. Mesmo com a glosa efetuada pela fiscalização do município, atingiu o índice de 23,22%. Realities, alocação de caminhão moto niveladora e tratos de esteira no valor de R$ 74.044. Destinou-se à manutenção de estradas municipais conforme o processo administrativo número 226/2011, que as demais despesas relacionadas à folha 26 do relatório referem-se a veículos da frota municipal empregado na manutenção de estradas municipais que ligam da zona rural à rodovia João Melão, com relação ao reais recebido pela exploração de recursos minerais. 5.635. E as despesas referem-se a veículos de frota municipal empregado na manutenção de estrada municipal que liga a zona rural à rodovia João Melão. Os precatórios. O município de Pratânia possui 6 ações de desapropriação em curso no Fórum de São Manuel e por esse motivo optou pelo regime especial de pagamento previsto no inciso 2 da lei do artigo 97 ADTC, não havendo necessidade de adequação, como entendeu a fiscalização. Adiantamento. As falhas apontadas pela fiscalização foram sanadas. Os adiantamentos de despesa do prefeito deixaram de ser feita em nome dos agentes políticos, conforme a orientação do comunicado SDG 19 de 2010 e a deliberação TCA 42.975/026/08. Os servidores que não observaram o prazo de 30 dias para a prestação de contas terão bloqueado novo adiantamento. Com relação às despesas com refeição realizada pelo prefeito, elenca notas de empenho especificando os gastos. Licitação não processada. Nesse tópico afirma que grande parte dos valores para pagamento de gêneros alimentícios sem licitação destinou-se à merenda escolar durante a realização do processo licitatório pregão número 05-11, encerrado em 20 de maio de 2011. As demais aquisições não chegaram ao limite de R$ 8.000 previsto no artigo 24, inciso 2 da Lei das Licitações, que as compras de gêneros alimentícios sempre foram procedidas de cotação e de preço. Os bens patrimoniais. Quanto ao imóvel rural, diz que foi adquirido para assentamento das famílias de baixa renda, que o bem foi declarado de utilidade pública pelo decreto número 22 de 2011, de 15 de 8 de 2011, e que era o único com o título de propriedade registrada no cartório do imóvel de São Manuel, localizada com a frente para a via de acesso. Quanto ao imóvel adquirido pela Câmara Municipal, a escritura da compra e venda foi lavrada em 28 de 8 de 2012, estando regularizada sua aquisição. No que toca aos bens móveis, o setor de patrimônio está fazendo o levantamento
para verificar a viabilidade de se preparar ou substituir por novos. Com relação ao furto da câmara fotográfica, foi instaurado inquérito para apurar a autoria. O furto ocorreu fora do horário de expediente, na ambulância doada pelo Ministério de Saúde e foi cedida para o município de Botucatu. O município está aguardando a autorização para regularizar a transferência. Ordem cronológica de pagamento. A administração sempre cumpriu rigorosamente a ordem cronológica do pagamento e a quebra de ordem aponta pela fiscalização refere-se a 2 notas de empenho escritas sem restos a pagar, ainda não liquidada por motivos alheios à administração. Falhas de instrução em licitação. Os preços do letreiro e da imagem do Cristo Redentor foram obtidos mediante cotação junto à empresa especializada. Com relação ao Carnaval de 2011, infundado o apontamento, já que os orçamentos previstos à abertura do procedimento licitatório foram apresentados de forma detalhada em seu valor global. Quanto ao alambrado do conjunto habitacional Pratânia C, o mesmo foi removido e reutilizado sobre o muro de arrimo no tocante ao 16º rodeio de Pratânia. A administração contratou a empresa Alessandro Luiz Andriota ME por meio de convite número 19 de 2011, cujo objetivo era a locação de toda a infraestrutura para a realização do evento. Em relação à exploração da bilheteria, esclarece que o evento foram realizado com entrada livre para a população sem cobrança de ingresso. Execução contratual. A fiscalização apontou irregularidade quanto aos aditivos número 1 e 2 referente ao pagamento de plantões médicos. Esclarece a empresa contratada protocolou junto à Diretoria Municipal de Saúde pedido de reajuste de R$ 100 por plantão médico em razão de valores estarem defasados. O valor corrigido de 750 para 850 permaneceu abaixo da média paga pelo mesmo serviço na região. Tal reajuste foi feito com base no artigo 65, 2, a linha D da Lei 8.666/93. Contrato de programas. Quanto ao apontamento que a Sabesp não cumpriu a meta estabelecida no contrato de programa de fornecimento de água e coleta de esgoto, diz que o índice alcançado não pode ser caracterizado como falta grave, a ponto de comprometer as contas do exercício. Análise do cumprimento das exigências da lei. Sobre o desrespeito ao prazo do artigo 51 do inciso 1 da lei RFF, a falta dos relatórios de controle diz que já adotou as providências no sentido de sanar as falhas detectadas. Fidedignidade dos dados informados ao sistema da Aldesp. Neste aspecto, também já adotou as providências para sanar as irregularidades. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Quanto a esse aspecto, a municipalidade vem se empenhando para cumprir as instruções do tribunal, tentando readequar seu trabalho e corrigir as falhas. Ponto 4. Assessoria técnica jurídica por meio manifestou-se sobre o item B. Ponto 3. Aplicação de recursos vinculados, destacando os índices apurados pela fiscalização em relação ao ensino. Aplicação
no ensino, artigo 212 da CF, 26,70%. Remuneração dos profissionais do magistério, recurso do Fundeb, 60,07%. Total geral aplicado com recursos do Fundeb, 98,48%. Não houve parcela deferida do Fundeb a ser aplicada no item 1, trimestre 2012. Observou que a glosa de R$ 28.660,83 no Fundeb de 40% sobre o título pessoal em desvio de função implicou em um percentual de 98,48% do montante de R$ 1.884.697,64 recebido daquele fundo. A assessoria técnica, interpretando a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município de Pratânia, de início ressaltou que o censo de 2010 computou uma população de 4.595 habitantes, enquanto o quadro de pessoal da prefeitura contava naquele mesmo ano com 222 funcionários públicos, ou seja, um efetivo de um funcionário para 21 habitantes. Sobre o ponto de vista da assessoria técnica, não há irregularidade suficiente para macular as contas examinadas, vez que, ausente aos atos, informação de que as motivações de dotação orçamentária teriam superado os limites estabelecidos na LOA. Após detida a minuciosa análise de demonstrações contábeis, concluiu como sendo bons os índices de solidez da economia e das finanças do município, posicionando-se por não haver restrição em relação aos aspectos financeiros, orçamentários e contábeis para a emissão de parecer favorável às contas em apreço. Em nova manifestação, a ATJ observou a aplicação de 23,32% da receita de imposto nas ações e serviços públicos de saúde, atendendo ao estabelecido pelo inciso 1 do artigo 77 do ADCT, as despesas com o pessoal e reflexo ficaram dentro dos limites estabelecidos na alínea B, inciso 3, no artigo 20 da LRF, correspondendo a 45,43% do total das receitas correntes, precatórios e recolhimentos dos encargos sociais em ordens também regulares, as remunerações dos agentes políticos. O município não arrecadou com multas de trânsito e a aplicação da receita da CID foi efetuada de acordo com a lei, no que concerne às aplicações dos recursos oriundos de realities, entendeu que, antes, as justificativas de origem restauram descaracterizada as irregularidades apontadas. Todavia, os despeitos dos aspectos favoráveis abordados ou plausíveis de relevância, entendeu comprometidas as contas pelo cumprimento do artigo 21 do inciso 2 da Lei Federal número 11.494/07, viu que o município aplicou o percentual de 98,48% do total dos seus recursos do Fundeb recebido no exercício de 2011. Nesta senda, a ATJ manifestou-se pela emissão do parecer desfavorável às contas do município de Pratânia no exercício de 2011. Ao senhor assessor, procurador-chefe, ante as manifestações das assessorias técnicas da folha 323/326 e 334/338, opinou pela omissão de parecer desfavorável ao
aos demonstrativos em exame sem prejuízo dos atos pendentes da apreciação. Seguiram os autos para a manifestação do Ministério Público de Contas, que também se manifestou pela emissão do parecer desfavorável sobre o demonstrativo em apreço para o PACT, promovidas pela fiscalização às glosas cabíveis. Apurou-se a aplicação de apenas 98,48% dos recursos recebidos do Fundeb, sendo que, segundo pacificado entendimento no âmbito do teste tribunal, tal omissão em prejuízo do ensino por si só macula as contas do Executivo. Entendeu ainda que outros apontamentos feitos pela fiscalização demandam a instauração de procedimento específico voltados à análise integral de cada tópico, a saber: item C.1.1, falha de instrução por considerar que a origem não logrou, em suas manifestações, afastar-se as irregularidades apontadas. Item B.5.3.2, licitações. Item B.6.1, alínea a inconsistência envolvendo imóveis na mesma situação, o contrato 32 de 2011, aditado com majoração de valores do item C.2.2. A Diretoria-Geral emitiu conclusões com base no laudo de fiscalização em confronto com a justificativa e os demais elementos que integram a instrução processual. No que tange à execução orçamentária, notou que o município registrou-se um déficit de 1,42%, equivalente a R$ 172.779,88, totalmente amparado, advertir a origem que possa a produzir superávites fiscais de modo a diminuir o evidenciamento do longo prazo, melhorar a capacidade de investimento e, consequentemente, a qualidade de vida da população. Quanto aos títulos judiciais, ante a informação de fiscalização e justificativa apresentada, considerou pertinente adverter severamente a Prefeitura para que corrija a situação no âmbito do município. De outro lado, asseverou que a aplicação do Fundeb, que inicialmente era de 100%, após as glosas levantadas, a efeito passou para 98,48%, ainda assim acima do mínimo exigido de 95% no exercício dos termos do artigo 21 da Lei da Regência. Na impossibilidade de utilizar a faculdade prevista pela deliberação TC-A número 24.468/026/11, manifestou-se no sentido de que, em casos tais em que a falta de utilização não se dá por vontade do prefeito, mas pela ação da inspeção, cabíveis advertências para que o percentual faltante na presente hipótese de 1,52% seja aplicado no ano da publicação da decisão dessas contas, permanecendo a quantia em conta bancária vinculada conforme comunicado do SDG número 07 de 2009. Quanto ao total das despesas licitável, entende que a situação apontada exige advertência para que o Executivo siga rigorosamente o artigo 3 da Lei das Licitações. Propõe a abertura de autos próprios para tratar de forma mais aprofundada do aditivo que alterou o contrato precedido pelo pregão presencial número 01 de 2011.
com relação à aplicação dos recursos de realities, entende que as justificativas apresentadas não foram suficientes, ensejando advertência para que no futuro os recursos sejam rigorosos e integralmente aplicados consoante legislação. Finaliza manifestando-se pela emissão de parecer favorável à aprovação de contas sem prejuízo das advertências sugeridas. É o relatório. Voto. Contas anuais pertinentes ao exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Pratânia. Pela instrução processual, verifica-se que as ações de serviços públicos de saúde e administração aplicou o correspondente de 23,32% da arrecadação de impostos, atendendo, portanto, aos que prescreve no artigo 77 do inciso 3 do ato das disposições constitucionais transitórias. 2.2. As despesas com o pessoal e reflexo não ultrapassaram o limite máximo fixado pelo artigo 20 no inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois correspondem a 45,43% da receita corrente líquida. Os repasses ao legislativo obedeceram ao limite constitucionais estabelecido pelo artigo 29A e não foram constatados pagamentos indevidos aos agentes políticos. Nenhuma censura também no que concerne os recursos vinculados relativo a CID e realities. As demais, alinho-me com o entendimento do assessor técnico especializado que concluiu por não haver restrições em relação aos aspectos financeiros, orçamentários e contábeis. No que tange ao item C.2.2, execução contratual, especificamente quanto ao contrato número 32 de 2011, pregão presencial número 01 de 2011, que tem por objetivo a prestação de serviços especializados para fornecimento de serviços médicos de assistência à saúde e ao seu aditivo para alterações de valor do plantão médico, entendendo que as explicações e justificativas apresentadas pela origem não foram claras o bastante para afastar as dúvidas que pairam sobre o apontamento, razão pela qual proponho a abertura de autos próprios para melhor análise. Quanto às folhas de instrução apontada no item C.1.1 do relatório de fiscalização, cabe a recomendação à origem para que observe com maior rigor a legislação pertinente, mais especificadamente a Lei 8.666/93. Destacar os aspectos positivos das contas, bem como aqueles passíveis de recomendações ou, ainda que demandam análise de autos específicos, passo a discorrer sobre a questão de maior importância no caso em análise consistente na aplicação do ensino. O município de Pratânia aplicou na manutenção de desenvolvimento do ensino o equivalente a 26,70% da receita oriunda de impostos e transferências, atendendo assim ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além disso, da receita proveniente do Fundeb, 60,0% foram aplicados na remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica, conforme determina o artigo 60 do inciso 12 do ADCT. Contudo, no total geral, constatou que a utilização de recursos advindos do Fundeb no exercício de 2011, após a glosa efetuada pela fiscalização relativas ao pagamento de pessoal em desvio de função, atingiu um percentual de 98,48%, em desacordo, portanto, com a lei de regência.
Nesse tocante, os argumentos da defesa não podem ser acolhidos, pois, consoantes e a deliberação tratada no TC-A 02-224-68/026-2011, a compensação pretendida somente poderia ser efetivada até o exercício de 2010, não merecendo, portanto, as contas em exame ou parecer favorável desta Corte. Por fim, as demais falhas e incorreções apontadas ou foram suficientemente aclaradas pela origem ou não configuraram falta grave, a ponto de macular as contas merecendo ser relevadas. Ante o exposto no mérito, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais prestada pela Prefeitura de Pratânia, relativa ao exercício de 2011, ressalvando os atos pendentes da apreciação por esta Corte. Determino a margem do parecer a explicação de ofício e a origem, recomendando-lhe que passe a observar com maior rigor a lei de licitações e de contrato. Proponho a formação dos autos, proponho a formação de autos próprios para aprofundar a análise do contrato número 32 de 2011, pregão 01 de 2011, que tem por objetivo a prestação de serviços especializados para fornecimento de serviços médicos de assistência à saúde e o seu aditivo que alterou o valor do plantão médico. É como voto. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro. Câmara Municipal de Pratânia, Comissão de Finanças e Orçamento, prestação de contas do Poder Executivo do exercício de 2011. Em análise à prestação de contas orçamentária e financeira do Poder Executivo referente ao exercício de 2011. O parecer prévio do Tribunal de Contas, exarados nos autos do TC número 1499/026 de 2011, é no sentido de reprovação de contas como recomendações ao prefeito. A Corte de Contas anotou que o Poder Executivo: a. No ensino, a aplicação total na educação básica alcançou 26,70%. B. No Fundeb foram aplicados 98,48% dos recursos destinados ao fundo, dos quais 60,07% foram investidos na valorização do magistério. C. Na saúde pública, os gastos foram de 23,32%. D. A despesa com o pessoal alcançou o patamar de 45,43%. A execução orçamentária apresentou um déficit de 1,42%. Com a relação à aplicação dos recursos do Fundeb, a fiscalização precedeu a glosa de despesa com o pessoal no valor de R$ 28.660,83, reduzindo a aplicação para 98,48% do total destinado ao fundo, caracterizando o descumprimento ao preceito contido no artigo 21, o caput da Lei Federal número 11.494/07. Os demais apontamentos feitos pela auditoria foram relevados pela Corte de Contas, tendo sido expedido ofício ao prefeito para que passe a observar com maior rigor a Lei de Licitações e Contratos. O contrato administrativo número 032 de 2011, oriundo ao pregão 01 de 2011, que tem por objetivo a prestação de serviços especializados para fornecimento de serviços médicos de assistência à saúde e o seu respectivo aditivo, que alterou o valor do plantão médico, será objeto de exames em autos próprios para aprofundar a análise da matéria. Diante da aplicação de 98,48% dos recursos do Fundeb, em desacordo com o artigo 21, caput da Lei Federal 11.494/07,
O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação de contas do exercício de 2011. O prefeito tentou afastar a glosa realizada pela fiscalização, porém seus argumentos não foram acolhidos quanto ao julgamento do pedido do reexame, tendo sido mantido o parecer desfavorável, exarada em relação às contas municipais de 2011. Nos termos do artigo 160, parágrafo 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, os membros desta Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, por unanimidade, acolheram o parecer prévio do Tribunal de Contas e opinaram pela reprovação da prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pratânia, prestação de conta anual do exercício de 2011. Marcos Roberto Fernandes Correia, ex-prefeito municipal de Pratânia, Estado de São Paulo, afim, assinado nos termos do artigo 4 do inciso 1 da Resolução número 03 de 2016 da Câmara Municipal de Pratânia, venho respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar defesa prévia aos autos da prestação de contas do Poder Executivo de Pratânia referente ao exercício de 2011 por data vênia não se conformar com a respeitável parecer prévio desfavorável emitido pela Egrégia Primeira Câmara de Colém do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O respeitável parecer prévio desfavorável lançado pela Colenda, Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, data vênia, merece ser revisto pelos nobres vereadores pela razão a ser exposta. O emitente conselheiro relator Dimas Eduardo Ramalho votou desfavorável à aprovação de contas da Prefeitura de Pratânia do exercício de 2011, pois não alcançado o percentual de aplicação de recursos do Fundeb, tendo consignado em seu respeitável voto a seguinte fundamentação. Contudo, no total geral, constatou-se que a utilização dos recursos adivinhos do Fundeb no exercício de 2011, após a glosa efetuada pela fiscalização relativa ao pagamento de pessoal em desvio de função, atingiu o percentual de 98,48%, em desacordo, portanto, com a lei de regência. Nesse tocante, os argumentos da defesa não podem ser acolhidos, pois, constante a deliberação tratada no TCA 024868/026/2011, a compensação poderia ser efetivada até o exercício de 2010, não merecendo, portanto, as contas em exame o parecer favorável desta Corte. Por fim, as demais falhas em correções apontadas ou foram suficientemente aclaradas pela origem ou não configuraram falhas graves, a ponto de macular as contas merecendo ser relevadas. Antes o exposto, no mérito voto da comissão do parecer desfavorável à aprovação de contas anuais prestada pela Prefeitura de Pratânia relativa ao exercício de 2011, ressalvando os atos pendentes da apreciação por esta Corte. Quanto da tramitação dos autos pela Diretoria Geral, houve manifestação pela emissão de parecer favorável nos seguintes temas. De outro lado, asseverou que a aplicação no Fundeb, que inicialmente era de 100%, após a glosa levada a efeito, passou para 98,48%. Ainda assim, acima do mínimo exigido de 95% no exercício, nos termos do artigo 21, inciso 2, da Lei da Regência.
na impossibilidade de utilizar a faculdade prevista pela deliberação A número 24.468/026 de 2011, manifestou-se no sentido de que em casos tais em que a falta de utilização não se dá por vontade do prefeito, mas pela ação de inspeção cabíveis, advertências para que o percentual faltante na presente hipótese de 1,52% seja aplicado no ano da publicação da decisão destas contas, permanecendo a quantia em conta bancária vinculada, conforme o comunicado. Pois bem, no que tange à utilização de recursos do Fundeb, restou reconhecido no respeitável parecer recorrido que o exercício de 2011, a origem empenhou 100% dos recursos do fundo, a fiscalização promoveu a glosa, que correspondeu a 1,52% relativos ao pagamento do pessoal, em desvio da função, reduzindo a aplicação para 98,48%. Em casos análogos, o Tribunal de Contas, por sua calenda segunda Câmara, tem admitido de forma reiterada que a aplicação inferior a 100%, acima de 95% dos recursos do Fundeb, não constitui motivo para emissão sumária e de parecer desfavorável, devendo cada caso ser analisado individualmente. Com relação ao percentual faltante de 1,52% decorrente da glosa promovida pela fiscalização, nos termos do comunicado SDG número 07 de 2019, poderia ser aplicado no exercício seguinte ao qual foi publicado a decisão proferida nestes autos, devendo a quantia faltante permanecer depositada em conta bancária vinculada. Contudo, esse não foi o entendimento do nobre relator. Para ilustrar o posicionamento da colenda segunda Câmara, podemos citar o julgamento de contas anuais da Prefeitura de São Manuel no exercício de 2011. Relator conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, onde foi emitido um parecer favorável, mesmo tendo ocorrido glosa na aplicação dos recursos do Fundeb, reduzindo a utilização do saldo do fundo para patamar inferior a 100% e acima de 95%. Do voto proferido pelo emitente relator, colhe-se os seguintes trechos. Destardes, refazendo seus cálculos, apura-se que a utilização de 99,92% do total dos recursos do Fundeb, em endereçamento à regra do artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, destaca-se que a ausência da aplicação integral dos valores não ressaltou a deliberação do responsável, mas decorreu da glosa efetuada para a fiscalização referente ao pagamento de férias e licença-prêmio de exercício anteriores. Nessas condições, a quantia excluída do computo da aplicação de R$ 9.219,05 deverá ser depositada em conta bancária vinculada, tal como recomenda o comunicado, para integral aplicação até o exercício seguinte da publicação do parecer referente às presentes contas. Em outro caso, a Prefeitura de Iguape, o parecer prévio reconheceu que a aplicação de recursos do Fundeb em patamar inferior a 100% e superior a 95% não constitui motivos relevantes para emissão sumária de parecer desfavorável, tendo fundamentado esses entendimentos da seguinte forma. Consoante informação, o município empenhou a totalidade do montante advindo do Fundeb no período examinado como previsto pelo artigo 21, inciso 2 da Lei Federal nº 11.494/07. Contudo, após a exclusão de valor relativo aos restos a pagar, que deixou de ser quitado até 31 de 3 de 2012, é de R$
R$ 44,17. A unidade de economia de assessoria técnica testou a utilização de 99,23% da receita e do fundo do período examinado. Proveniente de ajustes efetuados por esse tribunal, a utilização dos recursos do fundo em percentual inferior a 100% e superior a 95% exigido pelo artigo 21, inciso 2 da Lei Federal 11.494/07, não constitui motivos para a rejeição de contas, devendo a importância correspondente à diferença ser destinada àquele setor no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgamento do parecer sobre os presentes demonstrativos, com provisão em conta bancária vinculada nos termos do comunicado. No mesmo sentido, podemos citar ainda inúmeras outras procedências de cortes de contas paulistas: Prefeitura de Duartina, Prefeitura de Boracéia, Prefeitura de São Manuel, Prefeitura de Uru, e Prefeitura de Floresta e Prefeituras de Águas da Prata. Voltando ao caso em exame, e no exercício de 2011, o Poder Executivo aplicou 100% dos recursos provenientes do Fundeb após a glosa da fiscalização. Restou reconhecida a utilização de 98,48% do total dos recursos do fundo. Motivo que levou o nobre conselheiro Dimas Eduardo Ramalho a emitir parecer desfavorável com relação às contas anuais da Prefeitura Municipal de Pratânia no exercício de 2011, diverge frontalmente do entendimento pacificado na colêndua segunda Câmara de Tribunal de Contas, conforme demonstrando acima. Conclusão. Considerando que o Poder Executivo aplicou 100% dos recursos do Fundeb no exercício de 2011, considerando que após a glosa da fiscalização restou atendido o percentual mínimo da aplicação dos recursos do Fundeb, previsto no artigo 21, inciso 2 da Lei Federal 11.494/07. Considerando ainda que a parcela excluída na aplicação de 1,52% decorreu de glosa da fiscalização e não da vontade deliberada do agente público. Considerando, finalmente, que o egrégio Tribunal de Contas, por sua colêndua segunda Câmara, tendo admitido que o valor excluído deve ser mantido em conta bancária vinculada para a utilização do exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgamento da decisão que analisar as contas, nos termos do comunicado. Requeiro que Vossa Excelência e nobres vereadores analisem, considerem e acolham as razões aqui apresentadas para julgar, afastar o parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desconsiderar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa e julgar regulares as contas anuais da Prefeitura de Pratânia no exercício de 2011. Nesses termos, peço deferimento. Pratânia, 22 de dezembro de 2016, Marcos Roberto Fernando Correia, ex-prefeito municipal. Qual testemunhas da defesa, Neide Azevedo da Silva, funcionária responsável na época pelo setor de transporte da Prefeitura de Pratânia e pela elaboração da lista de motoristas lotados no Departamento Municipal de Educação, que comparecerá na sessão de julgamento independente intimação. Nos termos do artigo 6º, inciso 2º da Resolução 03 de 2016, passamos à inquiração da testemunha de defesa Neide de Azevedo Silva, tempestivamente arrolada na defesa prévia. A testemunha fica à vontade para esclarecer aos nobres vereadores o motivo que levou a fiscalização a proceder à glosa parcial dos valores aplicados em 2011,
reduzindo o índice para 98,48% dos recursos do Fundeb, acarretando a emissão de parecer prévio desfavorável por parte do Tribunal de Contas. Fique à vontade. Preciso do microfone. Boa tarde. Eu vim aqui para explicar o porquê dessa glosa que teve. Na época, nós tivemos que pegar o motorista Marinho Diniz, que era da ambulância, e começou a fazer transporte escolar numa linha que nós tínhamos criado já na época desse prefeito no Novi. Tá bom. Eu poderia falar assim pelo microfone para ficar bem gravado, por favor? Eu acho que eu fui falar algo. Então, é o seguinte, na época já da gestão anterior do Minão, nós tínhamos uma linha na pista e tínhamos 2 motoristas. E um deles tivemos um pequeno problema e na época usamos o Marino, que era motorista da ambulância, para estar fazendo essa linha. Por isso que eu acho que houve essa divergência. Se alguém quiser saber mais algum detalhe, eu não lembro a linha agora assim de cabeça, mas se precisar, pesquiso também. Senhor presidente. Então quer dizer que esse dinheiro, na verdade, a diferença é apenas Sim. de um motorista. Isso, um motorista que foi, acho que uns 52, né, que está dando a diferença. É isso mesmo. E na época ele era motorista da ambulância e houve um problema com um dos nossos motoristas na linha e ele estava, assim, vamos dizer, disponível e nós pegamos ele para fazer essa linha na época. Certo. Mas o restante dos problemas detectados nela, isso é referente a só o Fundeb. Ao Fundeb. Certo. Tudo bem. Mais alguém quer fazer uma pergunta para ele? Eu posso sentar aqui? Vontade. Briguei, se você puder responder alguma coisa em relação ao material que veio do supermercado do Josi, entregue no dia 31 de dezembro, ao encerramento do mandato. O novo vereador, não é isso que nós estamos questionando hoje. Tá? Isso é outro, isso aqui é uma conta. Ela fazia parte também da Não, mas isso aqui é uma conta de 2011. Tá? Se você quiser me chamar para outra oportunidade, Depois, gostaria de se situação. quiser, nós. Obrigado. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Então tá bom, Neito, muito Eu obrigado. gostaria de saber se eu posso me retirar, porque já estão me ligando do meu setor. Vai precisar de mim para mais alguma coisa? Acho que não, pode se retirar. Posso? Ai, muito obrigada, gente. Fica facultado ao ex-prefeito Marcos fazer diretamente a testemunha de defesa as perguntas que entender necessário para a sua defesa. Dando sequência à inquirição da testemunha, Neide faculta os novos vereadores indagarem diretamente, exclusivamente sobre a participação dela como responsável pelo setor de transporte da Prefeitura de Pratânia, durante o exercício de 2011. Terminada a inquirição da única testemunha de defesa, declara encerrada a instrução. Nos termos do artigo 6º do inciso 3º da Resolução 03/2016, concedo ao ex-prefeito Marcos o tempo de 30 minutos para sua defesa oral. Tem que falar no microfone também, presidente? Vai gravar, né, Daí? Vai ficar gravado. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente, cordial boa tarde a todos. Primeiramente, presidente, agradecer, né, a vocês pela oportunidade que estão me dando, apesar da gente saber que faz parte da legalidade do processo. Nós, quando temos algum parecer desfavorável à conta do prefeito, faz parte da legalidade abrir esse espaço para que a gente nos explique, mas nem toda a Câmara acaba cumprindo essa legislação. Então,
na pessoa do presidente, agradeço a todos nós, os vereadores, por estarem aqui para ouvir a minha fala. Bom, como todos os senhores devem ter observado pela leitura que a secretária fez do parecer do tribunal, nas contas de 2011 do meu exercício, o que ocorreu e a causa do parecer do tribunal pela desapropriação das minhas contas foi a glosa que foi dada no pagamento referente a um funcionário que exerceu os serviços na área da educação, sendo que ele era da área da saúde, e que foi pago com os recursos do Fundeb. Então, se vocês me permitirem, vamos dizer assim, o questionamento, pelo que eu entendi, do tribunal em relação às minhas contas e o parecer desfavorável está em cima da aplicação do Fundeb, que não foi aplicado segundo o parecer do tribunal, os 100%. Então é em cima disso que eu vou dar as minhas explicações. Bom, posso deixar aqui? É o seguinte, como todos vocês devem saber, existem as normas que regem a administração pública. O prefeito não faz o que quer, ele faz o que está disposto na Constituição. E entre tantos dispositivos da Constituição, eu vou ressaltar dois aqui que falam sobre esses percentuais, que é os 15% da saúde obrigatoriamente que tem que se gastar e os 25% obrigatoriamente que se tem que gastar com a educação. Isso é lei federal. Então o que acontece? O orçamento de Pratânia hoje deve estar em torno dos 20 milhões. Desses 20 milhões do orçamento, 25% é direcionado para a educação, obrigatoriamente, e 15% obrigatoriamente para a saúde. Então, de todos os recursos que entram, FPM, ICMS, ITBI, ITBIM, todos os recursos que entram para a municipalidade, o contador ele já faz uma destinação desses recursos numa conta vinculada aos 25% da educação. Portanto, qualquer prefeito tem que gastar 25%. Em caso dessa conta específica de 2011, nós gastamos 26, alguma coisa aí, 26 e uns quebrados. Então, nesse sentido, foi atendido a lei. No entanto, esse recurso que cai para a educação, dentro da própria educação, o recurso da ficha orçamentária da educação, tem o recurso lá, Fundeb. E o Fundeb também, por lei, 100% desses 25%, uma porcentagem que totaliza os 100%, tem que ser aplicada na educação pelo Fundeb. E o Fundeb, ele se divide nesse 100% em 60% e 40%. Sendo que 60% é para a valorização do magistério, ou seja, pagamento de professores. Até havia na minha época enquanto prefeito, o Minão deve ter passado por isso também, uma discussão em relação se podia pagar diretor de creche, diretor de escola, coordenadores, que não são professores no exercício do magistério. São professores, mas não no exercício do magistério. E essa eu vou dizer para vocês o seguinte, é uma dificuldade que o Minão passou, provavelmente tenha passado, eu passei, o Davi deve estar passando, porque chega ao cúmulo do diretor de escola ganhar menos do que o professor que está em sala de aula. Por quê? Porque o Fundeb, dentro dessa valorização, ela dá uma porcentagem boa para o professor, chegando a 800 a R$1.000 fora o salário, que é pela valorização do Fundeb do 60%. E como o coordenador e diretor não entrava nessa faixa, o diretor ele ganhava às vezes menos que o professor. Então quando você pedir para um professor ser diretor, ele fala, eu vou ganhar menos, não quero saber. Bom, então explicado 60% que é a valorização do Fundeb. 40%, pagamento do transporte escolar, aquisição de material permanente e aí sim, nos 40% eu posso pagar diretor, eu posso pagar coordenador, e é onde foi empenhado alguns motoristas, inclusive foi o caso do Marinho, né? Então, pessoal, por que nessa conta aqui não vai fechar os 100%? Eu não posso gastar 101%, é 100%. Não existe possibilidade de falar, vocês podiam até me indagar assim, mas viu, você gastou só 100%, por que você gastou 101%? Não existe isso na legislação, é 100%. Então, o que aconteceu? Os 100% eles foram gastos. 60% no magistério,
40% foi gasto na valorização do magistério e no Fundeb 40%. Qual o problema? O problema ocorreu o seguinte, quando nós pegamos essa linha, eu não me recordo muito bem da linha também, mas onde que é aquela fazenda que o Zaga aluga ali, não? Como é que chama ali? Ali do... indo para Parece? São Roque. Aquela linha de São Roque é uma linha muito grande, não só disso que é da época dele, eu passei e peguei isso aí. E o que acontecia? Ia para frente do Mesquita. Ia para frente do Mesquita. Então você tinha que pegar aluno 4 horas, 5 horas da manhã. Foi na época do Ninão já, ele desmembrou essa linha para o aluno sair um pouco mais tarde. O cara ia sair 5 horas da manhã para chegar às 7 horas na escola. Então foi desmembrada essa linha. E isso já vinha ocorrendo. Acontece que um dos 2 motoristas que fazia essa linha teve problema de saúde. E a Neide veio conversar comigo. E ela falou, Marco, o Marino está meio ocioso, não está com tanto serviço aqui. Posso pôr o Marino fazer essa linha para nós, para não deixar os alunos lá? Ele pode fazer, não tem problema. Se ele está ocioso, se ele não pode trabalhar, pode fazer. E o Marino começou a fazer essa linha. Qual foi o problema? O problema é que a Neide não se atentou, e a Darcy na hora na RH também não se atentou, que apesar do Marino estar prestando serviço para a educação, ele é funcionário da saúde. E o que aconteceu? A hora que bateu o apontamento do Marino no RH para ser pago, foi colocado no Fundeb 40 e não na saúde. Mas poderia pagar até com recurso próprio, não teria problema. Poderia pagar com recurso, com os 25% da educação, poderia pagar. O que não podia pagar era com os 40%, entendeu? Então o que aconteceu? Aí, se vocês olharem bem pelo parecer do tribunal, o próprio tribunal deixa claro, o 100% foi aplicado. Não houve prejuízo para a municipalidade na questão da aplicação dos recursos. Foi fiscalizado e foi visto que foi aplicado 100%. O que ocorreu, que o tribunal detectou, é esse problema desse pagamento em relação ao Marino, que foi pago pelos 40%. Mas aí, como está aqui na minha defesa, vocês devem ter observado, esse problema, eu não vou dizer para vocês que é muito comum, mas acontece. Porque, imagine vocês assim, se você tem que gastar 100% e não pode gastar... Senão qualquer prefeito gastava 103, 104, 105, para possíveis glosas do tribunal, que pode acontecer de uma compra ou outra que eles considerem irregulares. Mas como é 100% e tem que ser 100%, não pode ser menos que isso, a segunda Câmara, também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que ela fez? Ela já deu todo o processo que cai, porque que é o TC, Tribunal de Contas, ele é tipo um auditor das contas do prefeito. Tribunal de Contas, e é por isso que nós estamos aqui, ele não tem, vamos dizer assim, meritocracia para julgar as contas do prefeito. Isso é do Poder Legislativo, não é do Judiciário. Então ele é um mero consultor. E aí que o Tribunal de Contas, a segunda Câmara, ela observou o seguinte, como esses problemas começou a acontecer com frequência, e a defesa, basicamente é isso que eu fiz, porque se glosou, o que pode ser feito? Na segunda Câmara, eles colocaram a seguinte situação: se glosou e atingiu até 65%, aprova-se as contas, pega-se os valores que não foram gastos, 1%, 2%, aí no ano seguinte, o prefeito em exercício, ele pega esse recurso e deposita na conta do Fundeb 40. Vocês entenderam isso ou não? Dúvida? Tudo bem? Ficou claro isso? Então, só para recapitular. Segundo, não a primeira Câmara que deu parecer desfavorável, a segunda Câmara. Então, é passivo lá. Se ocorrer um problema desse até 95%, o prefeito em exercício do ano seguinte, ele pega essa diferença e deposita na conta do Fundeb 40. Resolveu o problema, sanou, a vida continua. Primeira Câmara não resolveu por isso. O caso parecido do meu aconteceu com o Ninão em 2008. Você lembra disso, Ninão? Você lembra de 2008, daquelas panelas que você comprou que o tribunal também rejeitou? É aqueles utensílios de cozinha que você comprou em 2008, que também deu glosa, nos 40%, que era para ter comprado pago com recurso do QESE, e você pagou com os 40%, e o tribunal também, ele glosou isso.
2008, 2008, pode pegar aí que você deve ter aqui na Câmara isso daí. E o que aconteceu no caso específico do Ninão? Caiu na segunda Câmara. Então veio para eu devolver o dinheiro que o Ninão supostamente não tinha gasto. Foi pago, esses utensílios de cozinha no parecer do tribunal, deu que era para ser pago com recurso do QES. E o Ninão pagou com os 40%. Então deu glosa, não deu aplicação de 100%. No caso seu foi 12 mil reais que foi devolvido. Que fez quanto que eu deixei em conta separada para juntar depois dos 40%. E aí você dá quitação para o Tribunal de Contas e fica resolvida a situação. Para mim não veio nada. Mas veio para mim na época que era o prefeito. Então, pessoal, aqui ó, vocês podem perceber que tem aqui várias cidades que tem, e que foi colocado em minha defesa, que o problema ocorreu da mesma forma e foi sanado. Tá? Então, acho que basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, eu estou à disposição. Boa tarde. Pois não? Boa tarde à mesa, demais vereadores e quem está presente aqui. Eu entendi tudo, Marcos. Está batendo em cima do Fundeb. Que até fala que 95% eles até aprovam tudo. Estou por dentro disso que a Ana leu. Desculpa. E é 100%, você atingiu 98 pontos, mas só que o tribunal tolera até 95. É isso. Não é isso? Tem prefeituras aí que você leu, né? É isso. Tudo bem. Mas o problema é que tem mais apontamento, né? Por isso que o tribunal não aprovou as contas, não só para o Fundeb. Não. Você ouviu o relatório que a Ana leu? Então, Por que o tribunal, se você olhar na conclusão, por que ele vota o parecer desfavorável da conta? Só olhar na conclusão. Por esse problema do Fundeb e outros apontamentos. Não. Se você ler o relatório do Tribunal de Contas, agora veja bem, não, se você tiver outras dúvidas referentes a isso também, nós estamos aqui para esclarecer. Não fique assim. Se você olhar aí na conclusão do tribunal, o parecer que foi desfavorável, insanável segundo o tribunal, e justamente por ele não permitir que seja reposto no ano seguinte, foi a questão do Fundeb. Todos os outros itens que foi lido, foi acolhido. O único que ele deixou em apartado foi a contratação dos médicos. Que na verdade teve um aditivo porque aumentou o período do trabalho dos médicos para atendimento no posto de saúde e houve um aditivo de R$100 por plantões. Esse ele colocou em apartado, não foi julgado desfavorável. Olha, se você puder dar uma olhadinha, pode olhar aí pois não? Está na questão do Fundeb. Deixa eu só seguir o cronograma aqui. Vocês já vão falar, né? Marcos, você já terminou a sua defesa? É verdade. Você tinha 30 minutos, Tá. aí depois eles então deixa eu só concluir. Bom, então só para concluir, para abrir para perguntas para vocês, é o seguinte, e depois eu só vou responder perguntas. O que houve em relação ao parecer, veja bem, é parecer do tribunal. O tribunal não é juiz, o tribunal não julga as contas. Quem são, vamos dizer assim, os meus juízes são vocês aqui, né? Pelo parecer do tribunal, se vocês lerem atentamente, o parecer desfavorável diz respeito à aplicação dos recursos do Fundeb no que diz respeito aos 40% por conta da glosa do marino. Esse é o parecer desfavorável por conta disso. Bom, considerando da minha parte, em minha defesa, que não houve problema para o erário público, o dinheiro foi usado, ninguém desviou dinheiro, o dinheiro foi pago, foi usado, tanto é que o tribunal reconhece isso. Considerando que o serviço foi prestado, o único prejudicado nessa história aqui estou sendo eu, né? Por quê? Porque os recursos foram usados, foi pago, foi atendido a população, só que houve, e isso é correto, houve um erro de falha formal, não legal, formal, na forma do empenho. Ao invés de ser empenhado em recurso próprio, empenhou-se no 100%, e sendo ele um funcionário da saúde, deu glosa.
Então, não há nenhum problema de ilegalidade nessa situação, e sim erro formal. Bom, então, considerando que só houve um erro formal e não houve prejuízo de nenhuma das partes, e volto a dizer, o que eu considero mais prejudicado nesse sentido sou eu peço aos senhores que reconsiderem o parecer do tribunal. Peço aos senhores que reconsiderem, porque a municipalidade foi atendida, porque os recursos foram gastos, e na não aprovação das minhas contas por vossas excelências, o que isso implica para o Marcos? Eu não tenho nenhum problema judicial, não tenho nenhum problema de bloqueio de bens, porque essa situação ela não é judicial, porque não houve aí, não foi detectado, tanto é que o parecer do tribunal é muito claro nesse sentido, não houve dano ao erário público. O único problema que acontece comigo é a questão de uma possível tentativa minha de volta na vida pública, né? Os meus direitos políticos são cassados por conta da irregularidade, dessa irregularidade. A considerar que eu não tenho, por conta de tudo isso que eu estou passando, isso que a minha família já passou por conta de eleições, considerando que eu não tenho intenção de me candidatar novamente, haja visto que essa eleição já abri mão, já não quis ser mais candidato, isso para mim não é o fim do mundo, né? Não é isso que vai dar maiores problemas para a minha vida. É fato que eu vou recorrer judicialmente. É fato, se ocorrer dessa forma e as contas não serem aprovadas, é fato que eu vou recorrer judicialmente. Recorrendo judicialmente, certamente eu vou ganhar, porque é bem claro, até 95% existe, eu vou dizer assim, existe jurisprudência que me dê respaldo nesse sentido. Então eu vou correr, é bem possível que eu ganhe. No entanto, eu acho que nós poderíamos resolver isso aqui hoje, né? Quer dizer, ficando claro para vocês que não houve nenhum dano ao erário público, só existem duas situações, no meu entendimento, a votar a favor do tribunal, ou seja, para minhas rejeições. Se tiver medo que eu saia candidato de novo, aí tem que votar a favor do tribunal, né? Se tiver medo que eu saia candidato, tem que votar, porque eu posso ser um possível candidato, apesar de eu não querer mais, né? E minha família é perigoso, minha mãe largar de mim se eu falar disso de novo, né? E segundo, por condições de não gostar da minha pessoa, eu particularmente, eu só vejo essas duas alegações para votar contra. Se conseguir detectar que realmente houve prejuízo para o erário, aí é diferente, aí realmente, mas eu acho que no parecer do tribunal ficou bem claro que realmente foi um erro formal e não legal. Mais uma vez, presidente, agradeço a atenção dos senhores, agradeço a oportunidade de eu ter falado para os senhores e estou à disposição para as perguntas. Terminada a defesa oral, concedo a palavra aos novos vereadores pelo prazo individual de até 15 minutos para suas manifestações pessoais, podendo se manifestar uma única vez, nos termos do artigo 6 do inciso 4º da Resolução número 03 de 2016. Vai ter discussão depois? Não, é agora. Pela ordem, então. Com a palavra. Caros companheiros, o Marcos está sendo julgado aí, e eu vou votar com o parecer do Tribunal de Contas e com o parecer aqui da Comissão de Finanças e Orçamento. Nada pessoal e nada político. Porque se o Tribunal de Contas tivesse votado pela aprovação, certamente eu ia votar pela aprovação. Como aconteceu em 2012. Você recorda, o José aqui fazia parte, acho que, da mesa, não lembro. O Tribunal de Contas votou o parecer do Tribunal de Contas de 2012 pela aprovação das suas contas. Veio aqui, foi votado por unanimidade. Agora, eu não posso votar contra o parecer do Tribunal de Contas. Repito que não é nada pessoal e não é nada político. Só se tivesse votado pela aprovação, certamente eu ia ser o primeiro que ia votar a favor também. Só por isso, nada mais. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. E eu também
você vai me desculpar, mas eu também estou junto com o Tribunal de Contas. Sou a favor do tribunal. Tá bem? Outros assuntos poderiam ser tratados hoje a respeito de, por exemplo, o INSS. Não poderia ser. Não, hoje mas não. como Hoje então, é isso. tudo bem, mas como que a gente vai aprovar as contas? Mas isso aí não está no questionamento. Tudo bem, ô Jôs. Mas Você não está entendendo, mas não está nem ali na aprovação, não é naquele ano, né? eu sei, mas como no mandato à frente do prefeito Roque foi apontado, agora a gente aprova as contas aqui. Então, mas aqui para nós não chegou nada, chegou. Chegou, a prefeitura, quando o Roque assumiu, a prefeitura estava no Serasa, devido a mas contas chegou o INSS. apontamento para nós aqui, a respeito Tá bom, disso. só isso, obrigado. Estou favorável às contas do tribunal, obrigado. Boa tarde, senhor presidente. A palavra. Bom, o professor Marcos, ele costumo chamar ele até de professor. Na verdade, foi meu professor de muitos. Tenho um imenso respeito por ele, como profissional, foi um excelente profissional. A gente nunca teve problemas na rua e sempre se damos bem. Só que, na verdade, eu também vou a favor do Tribunal de Contas. Eu não posso, na verdade, assim, eles são técnicos e também ficou uma coisa cansativa, acho que para todos, né? Ler é muita coisa extensa, para todos nós, às vezes nós acabamos divergindo, botando tanta atenção. E, na verdade, eu acho que isso ali, assim, até poderia ser que a gente pegasse, botasse, né, de ok com as contas, mas se nós pudéssemos ler tudo, porque só um papel desse e falar, a gente não bota tanta atenção no que está acontecendo realmente. E claro, a gente entendeu que é sobre o Fundeb e tudo, mas na verdade é uma coisa assim muito séria, né, tanto para o senhor quanto para nós. Chegar e assinar, nós sabemos que hoje em dia as coisas erradas estão aparecendo e todo mundo sabe que todo mundo cai quando há algo errado. Então, não que se às vezes está ou não, isso daí não cabe a mim decidir. Mas só que, na verdade, eu vou estar junto com o Tribunal de Contas, peço desculpa, não é nada pessoal, você pode ter certeza que nunca tive. Então, nós, acho que assim, aqui é uma coisa, tanto com os outros companheiros também, aqui nós somos uma coisa, lá fora é outra. Hoje eu estou representando o povo, aqui. Ali para fora eu sou o neto, aquele que trabalha na roça lá mesmo. Então, é o seguinte, eu peço desculpa ao senhor, mas nós vamos aí a favor do tribunal, para que não aconteça um futuro problema. A gente está iniciando, nem sei, eu acho que é bem capaz que a intenção minha, acho que é quase que parar na política, usar meu mandato aí, porque na verdade a gente vê que há muitas coisas que a gente não fica de acordo. Então eu estou fazendo a minha parte de acordo com o que eu vejo aqui, certo? Desculpa, mas é meu... E por nós falar, Marcos, se tipo tivesse aprovado, eu votaria, seria o primeiro a votar, como aconteceu em 2012. Posso falar só uma? Fica à vontade. E também é o que aconteceu agora do povo ali, sobre as contas de 2014. Estava conversando com o Dr. Valente ali, o prefeito Roque. O Tribunal de Contas, na verdade, é algo separado, só que aprovou. Mas a gente estava conversando, antes de eu assinar, falei, eu quero uma assessoria do senhor. Isso daqui, como funciona? Daí ele falou que não, realmente aprovou. Se não tivesse aprovado, com certeza eu também seria contra. Então, acho assim, não importa, aqui nós não estamos, o que nós temos que parar é de pensar em lado político. A política verdadeira e certa só vai se todos pensarmos pelo povo, independente do senhor, do prefeito Roque, dos que vierem, as coisas vão caminhar só se for desse jeito. Obrigado. Pela ordem. Boa tarde a todos. Quero dizer para o professor Marcos que eu assino junto com o senhor porque não vejo nenhuma modalidade que não possa estar não assinando.
E eu acho que ficou muito bem claro, né? Que é somente no Fundeb, né? Então não vejo nada em novidade que eu não possa estar assinando. E quero dizer que estamos juntos aí, então. Só esclarecer uma coisa, Neto, também em relação à sua participação política. O Minão passou por isso, eu também passei. O que ocorre? A prefeitura do nosso porte, ela tem muita dificuldade de encontrar profissionais competentes para dar conta da assessoria que o prefeito necessita. Então, esse erro que ocorreu formal na minha administração ocorre praticamente em quase todas as prefeituras do nosso porte. Por quê? Se você for pegar quanto ganha o auditor do Tribunal de Contas, é mais de 20 mil reais por mês. Muito mais de 20 mil reais por mês. Você consegue colocar um advogado na prefeitura pagando 20 mil reais por mês para ele, na prefeitura do nosso porte? Não consegue. Então é o seguinte, nós somos, os prefeitos são refém do Tribunal de Contas e refém do Judiciário. Todas as vezes que alguém se candidata, hoje até a gente brinca com isso. Eles vêm babando. Eles vêm babando. Nós somos refém. Por quê? Porque para ele não conhece o Minão, ele não conhece o Marcos, ele não conhece ninguém. O que é fato para o tribunal? Não atingiu 100%, meteu a caneta. Ele não quer saber se o aluno ficou sem ser atendido lá, ele não quer saber se a mãe ficou sem o recurso, ele não quer saber. Quando falta remédio no Plus Saúde, nós temos que, e não tem remédio de alta escala que nós não podemos comprar, que não está na listagem, a Ana sabe disso. Se você, uma família, chega desesperada, o Minão também sabe disso, se uma família chega desesperada, você compra, a sua conta vai ser rejeitada porque você comprou esse dinheiro sem a permissão dele. Agora, sua mãe entra, por isso que a gente orienta o cara a ir lá no juiz. Se o juiz manda você comprar, você tem que comprar ou não tem, não? Tem que comprar. Você tem que comprar. Então tem que acabar. Sem perigo para nós. Sem perigo para nós. Exato. Se o juiz mandar. Exato, quando vem para o juiz não tem perigo. Agora, você pode comprar sem a permissão do juiz? Não sabe o que tem que acontecer. Entendeu? Então, Neto, é assim, você que está entrando agora, só para deixar mais claro para todo mundo, eu não quero mais, não pretendo mais me candidatar, justamente por conta disso. A nossa vida na rua, a gente é tratado como bandido, como sem vergonha, como tudo isso aí, só que o cara não sabe como é que funciona aqui dentro, entendeu? As pessoas não sabem como é que funciona. Então, assim, o Tribunal de Contas, ele está aqui para executar. E nós aqui, por isso que eu até estou falando isso, porque eu vi uma sinceridade na sua fala, e nós estamos aqui o quê? Para ver realmente como o povo está sendo atendido. Né? Se o dinheiro público está sendo bem gasto, o tribunal não vê isso. O tribunal vê a formalidade, ele vê o documento, ele vê aquilo que já está impresso. Ele não vê quanto de remédio você deu, quanto a família está satisfeita, se você teve que fazer uma correria para atender um cara que o pai morreu lá no fim do mundo, ele precisa do prefeito para dar um carro para levar ele. O tribunal não vê isso, pelo contrário, se você fizer isso, você está cometendo crime. Então, o prefeito ele é muito pressionado em todos os sentidos. Se ele segue a lei, ele deixa de atender o povo, e se ele atende o povo, ele fere a lei. Esse é o grande problema, por isso que eu não... Escapa do tribunal, cai na CGU. Cai na CGU. É assim mesmo. Tá certo. Que o senhor entende, o senhor foi vereador também, então, aliás, né, um ótimo vereador, mas é algo muito complexo. Só com uma folha assim, pegada ontem, o senhor entende que, na verdade, a gente precisava analisar melhor. Os outros vídeos que a Ana deu lá, essa marcada vai entrar. Eu acho que foi algo assim, cansativo para todos, né? Porque a gente não consegue absorver tudo o que fala ali. Então, é algo que a gente fica de mãos amarradas, porque são muitas folhas, né? E realmente, se nós tivéssemos acesso de poder ver tudo, analisar o silêncio da nossa casa lá, então seria algo diferente. Poderia ser algo diferente. Certo? Obrigado. Senhor, vamos lá. Também, Marcos, não é nada pessoal, também é um trabalho, você defende o seu trabalho, nós temos que defender aqui a população, que a população, a gente sai na rua, quer saber, isso que está falando aí é verdade, não é? Então, a gente, você me desculpa. Foi um bombardeio esses dias atrás aí. Você me desculpa do que houve, nada contra você. Seja o prefeito que tiver ou que vinha,
eu estando aqui dentro, que vim com rejeição do tribunal, eu estou junto com o tribunal. Se vim favorável, sou favorável também. Obrigado. Bom, Marcos, eu tenho a minha posição também, eu vou apoiar você. E vou só ler a conclusão do Tribunal de Contas. Considerando que o Poder Executivo aplicou os 100% dos recursos do Fundeb no exercício de 2011. Considerando que após a glosa de fiscalização restou atendido o percentual mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb, previsto no artigo 21, inciso 2º da Lei Federal número 11.494/07. Porque não dá para entender porque isso não aprovaram as contas, né? Que saiu de um lugar e foi para outro. Você entendeu? Não foi lesado o município. Não, eu entendi tudo. Você entendeu? Então, Foi se gasto 100%, isso, na verdade 98%, por isso vai ser cortado até 95%. Se tivesse dado algum agora eu prejuízo, entendo porque eles rejeitaram as contas. se tivesse dado algum prejuízo para os cofres, eu pode ter certeza que eu não ia aprovar. Isso eu posso ter certeza. Mas alguém quer fazer o uso da palavra? Posso acrescentar? Pode. É que, na verdade, nós ficamos de mão atadas, por causa que o Tribunal de Contas, né, no Estado é um dos maiores órgãos. Então não tem, se eles já deram o parecer deles aqui, quem somos nós? Eu acho assim, né, a gente tem... Encontra o parecer deles, porque eles são realmente técnicos. E a gente é, assim, eu sou um vereador, eu procuro me desenvolver como profissional, só que a gente não tem apoio jurídico para ter uma certeza disso daí, entendeu? Então, mas a hora que vocês quiserem, o doutor está aí, para tirar qualquer conclusão. Tá? Não é só nosso. A gente queria ter a matéria completa na mão. É isso aí que eu não leu. Se vocês quiserem manter uma cópia, vocês verem. Porque aqui só foi falado do Fundeb. E realmente é isso aí que eles não aprovaram. Onde foi o parecer desfavorável? Foi só isso aí. Porque na verdade eu acho que eles deveriam ter passado para a gente analisar de uma forma melhor. Até se quiser, depois vocês pegam uma cópia a cada e veem assim, o que aconteceu. Antes do julgamento, eu acho que deveria ter sido. Porque daí a gente consegue, na verdade, absorver mais isso daí. Só me permite uma parte, por exemplo, em relação a isso aí, mas o que acontece é o seguinte, o tribunal, vamos dizer assim, realmente ele acaba só fazendo isso, o tribunal ele vem para fiscalizar. E no caso específico não só dessa prefeitura, mas com qualquer outra prefeitura, ele emite um relatório e o relatório ele fica à disposição da Câmara, não é isso, José? Depois de um determinado momento, o relatório fica a dispor da Câmara. O que ocorre? Que ninguém vai ler um relatório do Tribunal de Contas. Ninguém vai ler. O relatório do Tribunal de Contas é isso aqui, ó, daqui para mais. E para você entender o que ele está querendo falar é complicadíssimo, porque ele usa linguagem técnica. Então, confesso para você, mesmo sendo professor, mas tem certas coisas que nem eu entendo lá dentro do Tribunal de Contas. Agora, aquilo que ele destaca na questão do desfavorável, é nisso que a gente acaba se atendendo, entendeu? Porque para você ler um relatório todo do Tribunal de Contas, é isso aqui, com uma linguagem técnica. Ele, por exemplo, o que tange a parte de finanças, né? Olha, seu recurso dessa ficha orçamentária foi para ela, foi para aquela. Você vai pegar aquilo ali, você não vai entender. Você vai acreditar no que o cara está falando, porque você não entende, entendeu? Então é por isso que, né, no caso, a minha defesa pautou-se na questão do Fundeb, e eu procurei deixar claro para vocês a aplicação, como que foi feita e tudo mais, porque foi nisso que o tribunal pegou, foi isso que está em questão no julgamento das minhas contas. O restante apontou-se irregularidades, de dinheiro que foi mandado para a creche. Sabe por quê? Porque o Abilinho, na época, ele não tinha nenhuma pessoa, assessoria técnica, para fazer um plano de trabalho. Se não tiver plano de trabalho, a prefeitura não pode repassar para órgão terceirizado recurso nenhum. E eu ia deixar a creche sem dinheiro. E eu falava, pode chamar o Abilinho. Eu chamei ele várias vezes para dizer, Abilinho, faça
um plano de trabalho. Você vai pegar 200 mil da prefeitura, onde você vai gastar, como vai gastar. Ele falou, Marco, mas eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei fazer? Aí teve que pegar a Miriam sentou com ele, aí fizeram o primeiro plano de trabalho, aí todos os anos para repassar o dinheiro, a gente foi adequando uma coisa ou outra, mas foi repassando. Então, é aí que eu quero, mais uma vez, deixar clara essa situação. Você vai deixar a creche, o Tribunal de Contas está interessado em quem é o Abílio, em quem é a creche, em quem são as crianças que recebem dinheiro? Não, ele está interessado que eu passei dinheiro para o Abílio e que eu passei esse dinheiro sem o Abílio me fornecer um plano de trabalho. Deu apontamento, vocês viram aí, para o terceiro setor. Então todas essas coisas que eles foram apontando, no próprio relatório a gente foi rebatendo. A gente foi colocando, olha, não foi feito realmente. Aí nós pegamos uma declaração do Abílio que ele se responsabilizava pelos recursos. Ele pegou que era só com folha de pagamento que ele usava aquele recurso, anexou isso no recurso, foi lá no tribunal, o tribunal aceitou, mas mesmo assim ele deu com ressalva, que ele poderia ser feito. Quando foi que ele fez o apontamento também do aditamento do valor dos médicos? Foi aumentado em R$100, por quê? Porque os médicos das 7 horas da noite começaram a trabalhar até as 11. O Tribunal de Contas quer saber disso? Que o cara chega da roça 8 horas, 9 horas da noite e não tem atendimento médico na cidade? Não, ele quer saber que eu paguei R$100 a mais. Aí você explica que foi aumentado o serviço e tudo mais. Não, tudo bem, vai ficar no apartado. Então é isso que acontece. Agora, o que pegou no Fundeb? É que realmente eles foram legalistas. Grosou 2, alguma coisa por cento. Não, grosou. Então nós vamos reprovar. Mas ele, no relatório, como o Josi leu, ele fala, foi usado 100% do recurso. Não houve dano ao horário público. Eu só queria saber o seguinte, as contas do Marcos foram rejeitadas ou só houve esses apartados? Só houve esse apartado. Então não tem por que não aprovar as contas do Marcos, Anderson, que é isso? Então está claro, está bem claro, o próprio tribunal fala, foram usados os 100%, só houve esse pequeno deslize, vamos dizer assim, de usar aqui, formalidade, usar aqui o dinheiro que era daqui, entendeu? Não houve prejuízo nenhum para a população nem para ninguém. Então não vejo por que não aprovar as contas do Marcos. Obrigado. Senhor presidente, a gente sabe que o processo, deve ter se tornado um processo bem grande. Mas algumas folhas, talvez 20 folhas, mais ou menos. Mas é uma matéria que tranquilamente nós poderíamos ler com calma para poder dar nosso parecer de maneira mais segura. O que não dá para entender porque o tribunal não aprovou as contas. Não é que não aprovou. Ele só está então não é que reprovar. Está aqui parecer desfavorável. Desfavorável a esses pontos. Não, mas isso não é rejeição de conta, é? Então, não era para aprovar aqui, as contas. Mas perante o Tribunal de Contas. não assim, porque eu acho isso. Sim, mas perante o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não aprovou. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Cada um, acho que é cada um, né? Acho que eu tenho uma parcela de pessoas na minha costa. Eu acompanhei o parecer do Tribunal de Contas, nada mais. Agora, se ele não Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Está virando um debate aqui. Pode se retirar, Marcos. Obrigado pela presença. Encerrada a instrução e os debates, passamos ao julgamento em votação única na prestação de contas do Poder Executivo de Pratânia referente ao exercício de 2011. Em julgamento, a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2011, com parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e parecer pela rejeição de contas emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Favorável. Aprovação, né? Aprovação. Vamos
Rejeição. Eu voto pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Nos termos do artigo 8º da Resolução 03/2016, proclama o resultado aprovado, devendo ser expedido pela Secretaria da Câmara o respectivo decreto legislativo, que será publicado na imprensa e afixado no mural desta Câmara, para conhecimento público. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 6ª sessão extraordinária de 2017 e boa tarde a todos.